là. Attends, Junior, c'est pas rouge. Junior, Pardon, excusez-moi. Junior, vas-y. Excusez-moi. Excusez-moi. Ils disaient qu'ils n'ont pas de garder Doli. On a gardé. Bon chauffeur, on a gardé. Merci. Vigilant, Junior, vigilant. Prends-le. Doli, et toi? Félix. Francisco. Quand je te touche mon côté, la binote. Là-bas. Nana Zalia. De votre côté là. Francis Chefon, chamou conta então do Brasil. On va la peine, c'est mangolais. Côté nosso. Côté malvin. Allez, petit, allez. Horacio, nous guardarete, daquele não guardarete, profita matar o gás. Voilà, a ele. Bien. Vai, dá, lâche. Voilà. Nossa, va, bien. Après, s'il ne plaît pas pour l'enroue. Donne-lui applique dans les pieds. Non, on n'a rien pu. Vai. Bien. Vai. Tua. Bien, quoi. Bien, pelote, tá bom. Vai, mon Deus, passou. Esse não é guarda-rede, Horácio. Doli. Allez, Mbango, allez, Maïe. Vous êtes trois même côté, Bien. Il n'y a pas de gardien, c'est pas un gardien ça. Mais là où est Lénica? Mais là où est Lénica? Et à toi, Doli. Bien, Doli, bien joué. Doli, bien joué. Voilà, vai, Horace, vai. Trabalha, mon rapaz. Pas grave, Horace, lâche-nous. Monte un peu, les gars. Hein? Claudio, sobe um pouco mais, Claudio. Oh, Tonton, tem lá? Oh, conta também. Eu invento. Esse aqui, esse é um Landafute. Nas câmeras, cuidado que está filmando. Sérgio! Atenção ali, olha! Tá, então, sogro do Nenê, queres beber o quê? Dá um copo. Lançou! Detrás que é aquela birra aí. Vai! Agora não só muito. Cláudio, fica. Daniel, mets dans le jeu. Puxa. Fica sempre. Estão bem. O quê? Não, Vem, meu petit. nosso bom Nenê. Chega! Boa! Ela já trocou de casa há muito tempo. Mário! O William está Chuta, Cabo, chuta! Ah, il a vu la faute! Les gars, c'est bon! Ouais, mais lui, tu vas être là-bas. C'est bon! Rapaz, um burreco para levar o jogo. Mas tá faltando jogador, o Fernando não tá jogando. Cabo, tem bomba! Esse é gaúcho. Ele gosta de fazer as coisas perfeitas. Não, c'est Zadio! Qui t'a muito bonito? Mais qui t'a muito? Horácio! O que é guarda-redes? Chuta do cu, chuta! Oh, Barriga que está defendendo.
c'est bon, je paye. Esta agora arrête, pá. Francisco. Não, francês que defende. Não, francês. Você que defende. Não, deixa eu fazer. Pô, já viram que tá morando na retrete já, né? Horácio, radater, embaixo, embaixo, embaixo. Ele levou já o que eu falava. Isso é golo, embaixo, embaixo. O pau do testemunho. Vai buscar um copo poteiro. Bien, bien, bien. Vai buscar um copo. Mas é. A chave do carro tá. Vai buscar um copo. Hein? Tem um copo, sabe aonde? Bem grosso, ele Óbvio. É bicho, bien joué. Bien, bon, Horácio, rápido, bon. Bien joué. Dommage, bien joué. C'est ça, les gars, c'est ça, c'est bon. Il a sifflé la natation. Faz o lacet. On voit qu'il est Na porta. Quand tu ouvres, garde toujours la clé sur toi. D'accord? Quand tu fermes, enlève la clé. Não, é pra... D'abord, tu sais et ouvre la porte. Voilà, c'est fermé, d'accord? É pra estar na tua presente. Manamador, ele é manamador. A frente, tu vas passer a bola, a frente, Horácio. Né? A frente, Farid, a frente mesmo. Boa. Qual é o i? E Horácio? Papa, tu vas pas jouer? Já apanhei, como é? O mão de cabra. Olha, estás com quem? Olha, estás com quem? Esse nem que joga, boy. Quadradinho do Sené. Dá um jogo pro papá também. Papá também tá fazendo. Vous savez, tem dois angolanenses e aquele outro. Tá fazendo. Yo. Oh, arbitre. Il pousse, Tu vois rien. Ninguém mesmo. Bien joué, Dani. Dégage. Tá dando jogo pro papá. Ele é o capitão dele. Não quer dar jogo pro papá? Attention, Horácio. Mete. Bora, entrou! Oh, il entrou, Horácio. C'est pas grave, ele foi. C'est bon, Vai lá. Entrou, já sobrou do Francisco. Família do Nenê. Esse aqui é o craque. Esse é o craque. Família do Francisco. Bien joué. Oh, e esse aqui? Magrinho, olha as carnes. Allez, c'est pas grave, allez. Johnny, t'as dit pas la tête à ma tête dans le même. William. C'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Vai com o William. C'est rien, les jeunes, allez. Mademoiselle. Non, il fallait seulement que D'accord. j'enjoy un peu, non? Vous allez perdre, c'est juste à côté. Moi, tu es jaloux, hein? Faut pas être jaloux. On n'est pas jaloux, On suit le match. Vai, mon petit, vai. A moneda tá aí. Cabo Severino, vamos ganhar o jogo. Ah, oui. Viens, Pelote. Nem no bom. O Aurélio. Ele meteu o solulo. Ah, oui. Fita como? Bien joué, passons. O cabo é bom. Severino é Sozinho, rapaz. Boa. Vai. C'est bon, les gars. C'est bon, c'est rien, ça, allez. Por isso que ele avait... Nossa. Reste dans le bouche de... Junior subiu. Oh, arbitre, le mur là. À la ligne. Chuta. Pas grave, mon nez. Attention aqui. Attention na cidade. Olha o último defesa. Zanon acima. Segue, fecha. Manis, continue jusqu'au bout. Oh! Attends, deixa fazer passer. Oh!
Agora se não fica lesionado, quem é que vai entrar? Eu vou entrar. Vou entrar. Defesa esquerda. Laissez espace là. Droit but. Picha Zoya. E o Picha? Café. Toma. Passou. Pai grande. É tua. Vamos, pai grande. Ficou. É tua, Raça. Zadio, arrête. Zadio, arrêtez. Oh. On le voit, non? Picha Zoya. Maele. Attends. Hein? Irmão! Titi! Tá ouvindo? Não, Kimbo. Ah, não, Kimbo no Gimbo. Nazimbo vai sair aonde? Aqui Nazimbo. Vai passar. Zimba do Mampela. Você também tá bombando com Mampela. Tá me filmando para aparecer Nazimbo. Tá bombando com Mampela. Vamos falar mal isso aí. Vai. Ei! Em frente! Vai, volta! Devant! Agora a bola, larga! Fecha! Ah, là, il l'a vu. C'est bon. Les gars, c'est rien, allez, oh! Allez, jaunes, allez, on réveille, là. C'est bon, allez, on réveille. Va, Cap. Lâche, petit, lâche. Bien joué, c'est pas grave. André. Boa. Vai, André, vai. Arrêtez, les gars, il y a l'arbitre, les gars. Joue, Cap, voilà la balle. Cap. Faut pas écouter les joueurs, il y a l'arbitre, les gars. Faut pas écouter les joueurs, là. Deixa. Prenez-le de près, les gars. On ferme. Bien, André. À toi, voilà, André, à toi. Bien joué, André. On l'a vu. Qui est? Le ballon, arrête de discuter, quoi. Non, dans le coffre, plein de glaçons. Dans le terminal. Pas du côté du conducteur, côté passager. Il y a du jeu là-bas. Oui, il y a du jeu. Côté passager. Applique après. C'est Gabon. Olha, o buraco tá no campo. Il faut la campagne pour ça. Como nos falam, eles não falam nada. Oui. Faut me voir à terre. Ah, toi. Non, ça. C'est nous. Bien joué, l'arbitre, c'est nous. Não fala nada. Arbitre, bora, vai. Filha da bola, Número desconhecido, então liga pra ele. Eu vou fazer uma surpresa pra você. Estraga nunca nela. Depois eu falo que vai Desculpa. Ele mete no ar, pá. Arbitre. Assiste então. Bien, Farid. Les gars, c'est rien, ça est 0. Il y a encore des minutes là. Não vou dar as coisas da comunidade. Não, nem isso, eu não conheço. Arbitre. Vai. Vou conhecer agora, ultimamente. Estão aqui já no jogo da 2 anos atrás. Gelo. E aí... Passou. Vai, attention. Eu vou te falar são circunstâncias. Cheguei aqui, não conhecia ninguém. As pessoas com quem eu ficava eram pessoas da universidade. Vai, olha a bola. Pagar, Claudio, resta mais, Claudio. Bien joué, vai. Namorado, Claudio, attends derrière toi.
Claudio, lança na match, só na match, Claudio. Quando faz fruta, Tua, Claudio, ali. Ali. quando tá fazendo um bom tempo. Esse é o tempo da Angola. É o tempo da Angola. Não, agora que é símbolo, né? Sabe, agora eu... É Angola, mas aqui não. Allez, allez. Saudades de Angola. É normal. E até uma aquele sotaque aí da terra, poderia falar. Allez, c'est là maintenant. Não vou te cansar, senta aqui. Agora que tá sentada, você fica sentado aí. Não, agora mesmo não vai mexer. Toca, ninguém se mexe. Tout seul. Joue, foi entrer. Mais tu disais. Non, ça va. Não, raciocínio, ele foi. Ele não vai te passar, nada. O Tigo não vai fazer isso. Vai, Pelote. Vai contra a câmera, Bien. Bien joué. Allez. Passa de novo. Cruzamento. Horácio sobe. Ah, c'est pas grave, Oh! Attention, il va, on a. Maillot. Allez, là. Sans faute. Bien joué, Dani, allez. Sans une. Ah, ça vient. Vai, Claudio. Vai, lui. Vai buscar a bola. O gelo tá onde? Tio tem que beber a mesma coisa. Tem que trazer o gelo, vai buscar a bola. Vai. Mário, dá a chave no neném. Neném, faz igual esperar o gelo. Olha, moço, desculpa. Neném. Olha, vou te cobrar. Tem uma Clio aí que tá. Depois de dois carros que vocês pagaram aí. Desse lado aqui, esse lado. Uma Clio aí. Tem uma Micro aí atrás, pode me trazer. A porta tá aberta. A porta da condução tá aberta. Uma Clio. Microfone. Neném. Attention. Olha a bola. Vas-y. Avec lui, les gars. Attaque, mon ami. Não troca camisola. De que também? Vas-y. Vai, André, vai. É isso, a vida que vocês querem. Ça vient. Vai, Cabo. Quer. Nossa. Vai buscar. Vai com Tonton, vai buscar. Vai. E ela botei. Arbitre, y'a quoi? E ela ajuda. Não, tem que mandar mais velho. Mais que isso. O neném foi lá. Fala só pra trazer tua IP. Anu. Fala só pra trazer. Logo a bola. Vai beber suco. Já, André. Vai beber água. Você também já anda descansado. Você tá onde, você? Você tá onde? André. Ela também. Olha, c'est tout. Aquele gars saiu. Boa. Vai, André. Appliquez, les gars. Vai. Attention. Bien joué, bien. Lâche plus vite. Voilà. Pourquoi voilà. Allez. C'est bon. C'est bon. O rei das cabeleiras. Meio. Vai. Attention. Voilà, Cabo, sozinho. Sobe no carro, vamos correr. Bota a cavalo. Sozinho. Vitor. Sobe no carro, eu vou falar com os dedos. Falei, essa semana segurança, sabe?
Quand même. C'est ça. Tu sais nous faire avec. Continuez les gars. Encore. Milieu. Allez, mettez les trois. Voilà. Là, vous sortez, vai. Bora. C'est pas grave. Voilà, sans faute. Bien joué. André. Bien. Bien joué. Faridon. Oh, arbitre. Joué, bataille. C'est bon, à nous. Hassani. Allez. Vai jogar o que é beleza? Tu fala português? Hã? Fala português? Você dá um. Vous marchez, hein? Vai, cap! Solta, y'a joue! Y'a rien, cap! Marca! Oh, penalty, oui, bien sûr! Bien joué, penalty, bien joué! Oh, les gars! Zadio! Arrête, Zadio! Arrête, Zadio! Oh! Zadio, arrête! Arrête! Zadio, arrête! Y'a un penalty! Passez par là-bas! Vous passez par là-bas! Tu vas où? Là, laisse là. Zadio, quand même ça m'a cité, Zadio. Farid, zonga, yotika bango zonga, penalty. Va Zadio, reste dehors alors, un entraîneur ne peut pas entrer dans le terrain. Pinel. Farid, c'est pas tiré. Farid. Oh! Putain, c'est dingue. Regarde les gars, tu sais ce qu'on les gars. Petit. Tout le monde se met. Il y en a un qui s'est mis devant. T'as vu? Il y a un gars, un de leurs supporters qui s'est mis devant lui. C'est l'alcool ça, plein. Non, mais c'est pigé là. C'est pigé, c'est une penalty là, je les joueurs qui jouaient. Il a pris la jambe, c'est normal. Não, jogava antes, agora só vão assistir, bebê. Je l'appelle. Oui. Tu veux l'appeler? Oh, você fala numa vida do Tonton Zé. Aqui você vê. Eu vi, viste, filmou um jogo. Até se filmou o jogo passado, marquei. Joguei? Me fatigaram aqui, me achivi. Estava inflamado, fiquei na rede de trabalho. E por isso me mandaram fazer 3 semanas sem fazer esporte. Por isso que eu não vou jogar hoje. Vai jogar por cima só? Não, por cima também não, sou o outro. Tenho que fazer 3 semanas, porque se não sou jogar, vai piorar. Eu não sabia Farid que me chamou que tem jogo. Não sabia. Ok, vai. C'est pas. Oh, Facile, t'as honte. C'est pas moi. C'est pas moi. Mal. Le mec. 2, 3, 4, 5. Vous soutiens l'équipe qui gagne.
T'as vu un peu, les jouent mieux. Pardon, excusez-moi. Tu connais celui-là? Parce que pour toi, il y a des pénaltys. Ça ne sert à rien des matchs comme ça. Archie, on va boire de l'eau. C'est pas grave. Non mais Tiesco. Non mais ça se fait pas. Ou je le sais, mais ça c'est... Je le sais. Ah vite, c'est la mi-temps. De l'eau. Reste à l'eau. C'est leur habitude. Le petit dos. Let's go. c'est la binoni, il laisse. Oh Loulou. Moi, je vais arriver. Qui c'est qui fait juge les touches? Ah, je sais pas, ils sont là. Et ici, alors c'est qui? Félix. Soyez prêts pour m'amener. James il le fait là? James il le fait pas. On court un bon là. Vai. Allez. Elle est dans les cabinets de la fille. Oh bah on a vu ça. Je suis en train de me fatiguer déjà, même je ne sais même pas les présentations si j'ai rappelé comment ça se fait. Regarde. Putain, je suis déjà fatigué là. Moi. T'inquiète, je suis là. Eles compram. Bien joué. Quand il y a rien, il est là. Il est là. Pourquoi vous arrêtez? Viens Lolo. Ah, voilà Lolo. Lâche le ballon, Lolo. Attention. Bien, Fernand. Bien joué. Continue à bêtise dans le corps. Continue à Makamboko. On a c'est bon, c'est bon. Ah ben, Nangola peut te le garab. Le conhece? C'est le ballon qu'il a. Et ici, il n'y a pas ça va. Bien, bon, vas-y, Abdel.
Mário! Mário! Ai, Maria é o nome do meu tio. Ah, bom? C'est bien, André. Meu tio preferido. Então, olha. És o tio dela preferido. É o nome do meu tio preferido. Já Mário. tem cerveja. E uma Uma Coca-Cola. Coca-Cola. E uma Coca-Cola. Não dá mais, já? Não dá. Escuta o papai falar. Papai te fala. Tu vem. Quando o papai te fala, tu vem. Tu dona quem? Você tá quando não me deu assim lá. Lá-bas. Cadê ele lá? Image. Yohana. Tu vem ici. Na vai na lembi na bem Francisco match ezanga dia bon. Na kende. Quem joue? Quem vive aí naquele É prédio? um amigo. Você vai um amigo da O Victor aí acho. É um amigo. Quando nós gostamos para de tongar, nós somos para Vai, tá vendo? Importa. Mas se fosse na mulher, outra coisa, eu ia furar no pneu. Até falei na tua cunhada, não, vou furar no pneu, mas não. Nós sempre passamos na igreja e disse, esse grupo angolano que fica para mas quem vive aqui como angolano aqui? Não, ele vive, até vive atrás. Na rua Você costuma ficar aí, pausar aí. Mas tá vendo, ficamos aí. A loja já está aí à frente. Porque ele não trabalha, ele não trabalha. Quando chegamos, então mesmo aí. Não, para nada de mal. Se fosse na mulher outra coisa, estamos mortos de bebê. Nossa mãe sabe. Mas gosta muito de parar ali. Nossa mãe sabe nós gostamos do corpo. Então imagem, como é uma cota? E você? Faz muito minuto. Attention, attention. Bango balila. Non? Ah, moi nani. Il y a rapport, il y a bêta bande. Voilà, j'ai fini. Bango balila kana bonka. Balela kaka. Balingi kolela, balingi ko déclarer. Chaque match penalty. Chaque match penalty. Arbitre ngo de sangolé. Le ballon, le ballon. Nous avons une musique déjà. Nation peut de corps. Mais tu vois pas le ballon. C'est ton cas. Nós só paga com carro. Nós só paga com carro. Ah là là. Tu fallait qu'on vote ça. Hein? Ça fait? Ça fait? Liquide, mais va pas. Cabeça então. Não falei isso. Não falei isso. Ah, então, agora não vou te dar, não vou te dar. Esse não vou te dar. Gerson, tem então aí. Nós na bola. Vai, tá bem, tá bem. Bien joué. Bien joué. Faz entrar. Faz entrar no jogar do Cláudio, do quem? Não, attends. Oh, desculpa. Não, não, Oui, le nom. Merci. Ah oui? Attention là, parce que je pense que ça, c'est vrai, maintenant, on connaît quelqu'un d'autre. Qui peut jouer si ou pas? Il faut monter, lui, tu joues ici. Você pensaste que eu tirei a chave, né? Não, Tirei moela, os 5 euros. Tira os 2 euros fica pra mim. tu n'arrives pas, bah, tu fais lui. Pendant 6 mois. Obi ke petwana bambana kota piscine to kaka. Elo epanza ki sope. To ke limamba tombolia. Sur la diam to fouiller boy. Yo bo maleki. Ah, sorti, sorti. Ah, sorti le ballon là-bas. Sadio, t'as l'arbitre de touche, on a bon l'arbitre de touche. Oh, répondre bino boze na tonga bileki. Mas ça va ça. Ela tombe cá. Até o Mozinho, cuidado do gadget. Boa, passou. Tá. Cabo. Tá em dia. Fala no matador, a cerveja. Boa. Pode botar. Essa foi bom lá. Tudo. Vamos nessa, diabetes. Ah, ok. Ambiance bale ici là, je vais beba. Je dois tomber dans le stade maman na mon bataille. No nosso carro só uma vida.
Traz 4, né? Hã? 4 bebês. Traz bien. Já não aqui na Bahia. Neném, vas-y là. Para quem? Oui, vas-y. Just conta frente. Fais des appels. Non, laisse-les pas. Mais voyez pas la mission de Franchement. L'Italie pose qu'il n'a pas le son. Larga, Mondega, frente, voilà, devant, cherche devant. Mondega, bem. Bien Farid, bien joué, bien Farid. Não, Farid tá só. Junior! Ele por isso ele Junior tá mal. No meu campo. Não, todo mundo. Ele chegou aqui. Jesus lá tá Todo do Gulumba ele contou. Você quer dar para você falar muito rápido. quem é que vai fazer meu campo? Tá batendo não? Você. Oh, arbitre! La première faute, la vie. Ah, bebe, já. Você não compreendeu. Não compreendeu. Então, sou mais velho, você já seu pai. Biantoa, Allez, petit! La vie, la faute, c'est bon! Você tá cabina dele. Você tá cabina de baixo. Ah bom? Je suis sendo pro gol, Cabo! Olha, senhor! Bota. Boa. É bom fomo, bom. É bom fomo, tá no mato. Tá no mato. João. O uísque no pelote, é uma mulher meu não bebe. Depois joga o uísque como um costume. Deixa eu ir. Não é que não é nada. É como pegar. Ensuite le ballon! Bien joué, mon petit, bien joué! Fermez! Bien joué! Non! Il prend le ballon! A minha sobrinha só mesmo. Você é só mesmo a minha sobrinha. Minha nega. Farid, comanda a tua defesa! Já dou beijo aqui. Tu ganhei baú, não foi? Você foi na Duga também? Festejaste? Fala, festejaste tudo. Nem passamos também no tiro. Você foi na Duga também? Oh, ça va. Allez,
qui, les gars? Oui. Solta a bola, Jajão! Vou para ataque. Desculpa, ô moço. Moço, Cláudio, dá só toco conta da sua mãe. Pigeon! Viens. Tu fais combien de minutes? Rapide, Azakuna, même main. Bien joué à nous. Contré. Félix, combien? Hein? À nous, sorti, arbitre. Arbitre, sorti. Parlez-vous. C'est la nouveauté du petit Denis. C'est la nouveauté Les gars. Bien joué. À nous. Oui, que eu dou mesmo coração. É o Chava e o Roberto. Elimina todas essas lá. 2 semanas atrás, quando jogaram, só de bem quando estava é por isso que ele veio na divisão. Aquele não tem um francês que jogou no gol para sair porque não recebeu o salário. Bien, Farid. Tem bola de pinta que tem que fazer isso. Também não está nada a jogar bem hoje. O Fernando está fazendo falta. Você está lesionado. Félix. Félix, fica bom. Aquele conta do balão, outra vez. Bien joué. Bien, Bouton, bien. Bien, Bouton. Les gars, ils sont fatigués là. Ils sont fatigués, les gars. Olha o Fernando. Merda! É o Cláudio. Vamos ver, é o Cláudio. Grande agora, legal. Andamento do gato. Vamos ganhar o match.
Match nul. Les gars, jamais ils vont nous gagner ça. Jamais. René tá atrás do time só. É isso, pô. O jogo tá bom. Desculpa, mano. Meu irmão, desculpa. É só mesmo falar, sai daí, eu saio. Tem razão, você vai trabalhar, irmão. Respeito, meu irmão. Fali! Tem que respeitar. Titio! Passou! Nós vamos perder esse cara. Calma, aqui ninguém ameaça. A língua aqui é francês, se não tem francês não fala mais nada. Para já, Will. Para já. Vamos falar para já, Will. Allez, on va péter encore! Oui! Vas-y! C'est bien les gars, c'est bien. Allez, centre, Toli. Bien joué. Joe, place-toi! Zé. Vous les gars! Não tem problema. Para aqui. Para aqui. Nossa, é muito delícia. Não. André. Tu me dá um saco de Flo. Estamos a passar um bom verão. Jogamos hoje. Perdemos 1-0. Mas o mais importante de tudo é passar um bom momento. Jogamos, gostamos do match. Eu, como presidente do futebol, gostei do match. Mas estamos aqui, gostei bem, passamos bem, uma boa tarde. E obrigado àqueles que estiveram presentes. Bom, até a próxima, né? O jogo passou bem. Não. O jogo se passou-se bem. Porque nós temos sempre um problema de coordenação e o espírito futebolista e o nervosismo. Mas, graças a Deus, né? Mais um ano estamos aqui a passar um verão. Gostei. Bom, obrigado a todo mundo. E obrigado o meu colega que está muito aqui boa tarde, muito boa noite a todo mundo aqui. Estamos aqui em França, em Toulouse. Este é um jogo amical, andamos a fazer o comitado angolano e o comitado congolês. Esse foi o último jogo da saison para até. Sempre os angolanos sempre batem esses pessoal. Sempre a subir, o jogo sempre a ganhar. Então hoje foi o último jogo da saison para eles. Foi empate, mas estamos sempre na ventura. Então, gostei do meu jogador. Esses jovens jogam muito bem e tem grandes pessoas aqui sempre a soutenir a equipe angolana. E os jovens angolanos estão sempre aqui conosco. E todo mundo aqui mesmo a soutenir a equipe. Eu estou muito contente, estou muita alegria para esse jovem. E aqui em Toulouse tem a mesma comunidade angolana que soutenir a mesma equipa, mesmo de verdade. Isso é a minha comunidade que eu dizer para os outros angolanos de Toulouse. Para vir soutenir sempre os jovens daqui de Toulouse. Porque os jovens daqui estão a precisar de pessoas que gostam do futebol. Esse aqui é o futebol. Soutenimos a nossa bandeira, porque a nossa bandeira sempre mostra um exemplo para esses jovens angolanos. Então queremos saber que os jovens angolanos aqui em Toulouse dão sempre show. Muito obrigado por esses adeptos que vieram, esses jovens, esses mais velhos, nossos tantos, que vieram aqui segurar a equipe, papa. Essa que foi a minha palavra. Donc déjà, merci beaucoup, Vieux. Talagayo, Nandengoye, pour 100 yo donc na Toulouse, mon boulot, quoi, Vieux. Oye déjà, na présence. Il y a un matériel, il y a un matos, surtout match tout aux alentours complet. Donc déjà on a donc c'est pas tout bazar minité ba ça la action yo ça l'Arabie Saoudite. On pense donc tout déjà merci parce que ba moment yo eza ba moment moko eza la minité. Donc grâce na yo vie tout tika na ba image, tout tika na ba souvenir et ça les bien. Mais match ezala qui bien. Tout petit les lois avec RDC contre Angola. Tout petit match l'équipe en là penza match kitoko. Mais malheureusement tout ça les match nul. Tout souci na bango deux partout. Mais malgré ça, il n'y a pas de regret. On a bien joué. On a marqué 2 beaux buts. Et bon, ils ont eu de la chance, ils ont marqué un but de penalty. Comme d'habitude, ils marquent le but de penalty.
On ne comprend pas, à chaque fois on joue avec eux, ils marquent toujours sur penalty. Donc voilà, prochaine fois, on souhaiterait aux Angolais quand même qu'ils marquent de vrais buts comme nous. Parce que nous, on vient pour marquer, nous on marque de buts. Nous. Eux, ils marquent de buts sur penalty. Bon, après c'est compté, c'est validé, mais bon, après, c'est pas vraiment honnête, quoi. Hein? Comme on peut dire ça. Mais bon, sinon, c'était dans l'ensemble, c'était bien. Tout s'était bien passé, une bonne ambiance. Voilà, il n'y a pas eu mort d'homme, tu vois, il n'y a pas eu de bagarre, ça s'est passé comme d'habitude, gentiment, en famille, et puis voilà quoi, en espérant qu'on fera le dernier match pour la fermeture du terrain. Donc on va faire un prochain match, ça sera voilà, le dernier match quoi. Donc voilà, ben, on va arrêter parce qu'il y a des jaloux là, je crois que c'est les Algériens qui vont venir nous envahir là, les matos et tout ça là. Il y a les Algériens là, on va leur laisser le terrain un peu. RDC, Congo Kinshasa. Viva Congo! Voilà, 1, 2, 3. Viva l'Algérie! 1, 2, 3. Viva l'Algérie! Voilà, donc, bon, les Kakawa, tout ça qui est terrain à Pradette. Donc, Libanga, Nabo Sanité, Bouton, meilleur défenseur, qui a bien joué. Donc, à Kangagi Poste Penda, Ayena Mère, Nandekwa Mère, donc ça allait bien. Donc, viens, merci beaucoup encore. Et prochain match, quoi. Allez, gros bisous à tout le monde. Vive l'Afrique et vive le Congo. Olha, por acaso a comunidade angolana aqui é muito unida, é sólida. E isso para nós, os angolanos, é que é o mais importante. São muito unidos ou não? Muito, muito, muito unidos. E sobre essa situação perigosa que estão falando de Angola, qual é o pensamento? Para mim, o povo congolês e o angolano desde sempre foi um povo irmão. Não acredito que hoje seria diferente. Para mim, a harmonia é tudo. A união entre os dois povos. Como acabei de frisar, o povo congolês e o povo angolano são muito, muito, muito irmãos e não temos como separar disso. Eu estou em Ampaló praticamente 3 meses. 3 meses? E antes estava no Forte Toulouse? Sim. E como encontraste Toulouse? Eu como um angolano, e o angolano é curioso, gosta de se inteirar, estar dentro de tudo. O que eu já vi é mesmo harmonia. Angolanos, congoleses e não só. Chamo-me Rui Camará. Obrigado. Eu sou da Guiné-Bissau. Sim. E sobre a comunidade angolana de Toulouse, qual é o teu pensamento? Bem, foi um prazer enorme. Antes de mais, eu agradeço a esta oportunidade de poder falar neste micro para a comunidade angolana e como a Guiné-Bissau e o mundo inteiro, não é? Entretanto, sobre a questão da comunidade angolana, é um prazer enorme e eu estou satisfeito porque vejo a organização, apesar de Angola empatou com a RDCA, mas nós estamos aqui, estamos a defender Angola, como sabem, que somos cidadãos da CPLP, da qual Angola faz parte. Qual é a tua opinião sobre esse jogo que passou hoje? Bem, Angola jogou bem, apesar do empate, como eu disse há bocado, apesar do empate, mas entretanto estamos de parabéns, a comunidade angolana está de parabéns e a CPLP também, da qual a Guiné-Bissau faz parte, e estou bastante satisfeito. E o Congo? Perderam, não ficaram contentes? Evidente que foi um empate, certamente que não ficaram contentes porque estavam com a expectativa de que iam ganhar o jogo, mas não foi o caso, foi um empate, mas entretanto também estão de parabéns. Olha, obrigado a Guiné-Bissau estar presente neste evento e muito obrigado a toda a comunidade. Ngana beti kota Congo te ngana za Congolais. Naza Congolais, donc naza coach ya ba Congolais. Donc bon, tu gagné malheureusement, mais tu as le match nul.
Bon, bien que l'arbitre est un peu favori, Angolais va favoriser au moins d'un moment, bon. C'est on a déjà Congolais, il y a tous les Congolais qui sont mawa. Ada Congolais. Oui, arbitre. Non, en général, le match il est très bien, une bonne ambiance, donc ils en ont la famille, donc on se retrouve ici pendant l'été, donc on fait des matchs comme ça. La semaine prochaine, on va jouer entre les vieux et les jeunes. Et la semaine d'après, encore un match Angola-RDC. Ça se prépare, donc ça va vraiment bien se passer. Donc ça se passe ici. L'été, c'est ici. Bon, communauté congolaise, en tout cas, tout le monde. Oh, on est à Lingarabale, à Lingaramoise, moi, Ilibana, tout ça, on a Pradette. Tout le monde congolais, donc de toutes parts, il y a Toulouse surtout. Bon, après, il y a Libanda, hein. Mais surtout, il y a Toulouse. Il y a représenté tout ça, la Pradette. Bon, en fait, tout ça, le président équipe, tout ça, kaka, coach. Après ça, tout ça, vraiment, pour ça, il y a un bon, tout ça qui sera entre nous. Moi un peu. Donc, il y a un 5 coups. Mutamutema malamu, walinga comme président. Tu as besoin de maillot. Tu as président, aya sommet besoin de maillot. À ta présidente, tu as besoin de maillot. Pour te obéir à maillot, on a besoin mes amis balais. Donc, on a besoin de maillot pour tout le monde. Voilà. En tout cas, tout au baroyoka. Bayoki, au baroyoka te. Oyo yoki, abetela oya yoki te. Tout ça, on a Pradette, tous les dimanches on est là. Bah match beta marat, robeta so ba match entre les vieux et les jeunes, et les vieux de vieux et les jeunes de moins jeunes. Donc bah match ça y a bandenge belé to créer on a ba sens tout. Donc merci beaucoup.